Olá pessoal, Ananias Santos do canal Mente Aberta com vocês com mais um vídeo. Hoje eu quero falar os 6 medos básicos, tá? Os medos básicos da humanidade. Esses 6 medos básicos são muito importante você saber quais são, porque muitas vezes esses medos eles atrapalham você a alcançar os seus objetivos. Esses 6 medos básicos eles te travam e faz com que você pare e não prossiga nos seus objetivos. Então, são 6 medos básicos, mas existem outros medos que também existem, a qual nós vamos falar agora dos 6 principais medos, tá? Mas existem outros, tá? Esses são os básicos que todo mundo tem, a maioria das pessoas tem, e é preciso eliminar esses 6 medos básicos para que não possa te atrapalhar no seu proceder, no seu caminhar, ok? Então vamos falar então dos 6 medos básicos. Então um dos primeiros medos básicos a qual eu vou falar é o medo da pobreza. Esse é um medo que a maioria das pessoas tem. Quando você vê o seu vizinho ali prosperando e você fica naquela parado sem prosperar, você acaba tendo medo da pobreza e de não conseguir os seus objetivos. Esse medo ele te atrapalha em vários aspectos, tá? Você às vezes tem dinheiro e qual é o seu medo? Quando vê que as coisas não estão andando bem, você fica com medo de ficar pobre. E esse medo ele te causa mais transtorno ainda, tá? Inclusive tem pessoas que por estar com este medo acaba se suicidando, se matando por causa do medo da pobreza. Ele teve uma vida de rico e hoje ele está vendo as coisas indo não bem na sua empresa, no seu negócio, e ele começa a ficar com medo de ficar pobre e que todo mundo venha apontar o dedo para ele. Então muitas vezes as pessoas até se suicidam por causa desse medo da pobreza. Então, é um medo que você tem que tomar cuidado, tá? Não precisa ter medo, tá? Da pobreza, não precisa passar esse medo, tá? Para o seu subconsciente, onde você vai ter problemas muito sérios se você tiver este medo. Se as coisas estão acontecendo, deixa acontecer, mas corra atrás para que você venha reverter essa situação e ter sucesso, ok? Então, um dos medos básicos é o medo da pobreza, tá? O primeiro é medo básico, tá? Vamos então ao segundo medo básico, também é o medo da velhice. Quem não tem medo da velhice? Enquanto a gente estamos saudáveis, novos, todo mundo está bem, todo mundo está correndo atrás, está procurando melhorar. Mas se você ficar pensando logo, e quando eu estiver velho, como que vai ser quando eu estiver com a minha velhice? Então as pessoas têm muito medo da velhice, tá? Eu quero dizer para você que grandes bilionários, homens estudaram sobre a velhice e eles falam que o seu melhor ponto para desenvolver financeiramente é dos 40 anos para lá. É interessante, né? Depois dos 40 anos que você tem um desenvolvimento maior para conquistar um espaço melhor na humanidade, entendeu? Então é a partir dos 40 anos para cima que você começa a se desenvolver mais em negócio. Por exemplo, grandes empresários começaram a ficar milionários depois dos 50 anos, 40 anos para cima. Então isso você não precisa ter medo da velhice, tá? Porque muitas pessoas ficam pensando, poxa, quando eu ficar velho as pessoas vão tomar o meu dinheiro, vou fazer isso, vão fazer aquilo, eu já não vou ficar totalmente dependente de mim, eu vou depender de pessoas. Então as pessoas têm medo da velhice. E isso não é bom, tá? Não é bom. Você tem que acreditar em você, tá? Que você vai dar a volta por cima, que você vai conseguir, vai ficar velho, mas vai ficar bem, tá? E tranquilo. Aí você vai perder esse medo, e esse medo é um dos 6 medos básicos que pode atrapalhar a sua carreira, o seu futuro, ok? Vamos lá então ao nosso terceiro medo básico. Esse medo aqui é um medo que muitas pessoas têm e isso não é bom. O medo da crítica. Tem muitas pessoas que têm medo de ser criticado, tá? Às vezes você tem um negócio muito bom, você quer investir num negócio muito bom, mas tem medo do que os seus familiares vão falar, do que a sua esposa vai falar, do que os seus amigos vão falar. Então isso é um medo muito cruel,
Porque você tem vontade de fazer algum investimento, você tem vontade de fazer alguma coisa, mas as pessoas podem falar e pelo medo das pessoas criticarem, você não faz nada. Aí passa a vida assim e sem fazer nada. Então esse medo é um medo muito preocupante para as pessoas, tá? Medo da crítica. Então você não precisa ter medo de ser criticado. Você tem que fazer aquilo que você tem que fazer e pronto, acabou. Você tem que correr atrás e investir naquilo que você acha que vai dar certo. Mas se não der também não tem problema, você torna a investir. Porque quando você tem medo de crítica, você para, trava, não faz nada. Entendeu? E os grandes bilionários falam que não há negócio seguro 100%. Todos negócios você corre um certo risco. Então, se você tiver medo de ser criticado porque você arriscou e não deu certo, você não vai fazer nada, absolutamente nada. Então, não tenha medo, tá, das críticas. Faça aquilo que você tem que fazer, invista naquilo que você tem que investir e sem medo, porque aí você vai ter muito mais sucesso do que se você ficar esperando com esse medo da crítica. Então, com medo da crítica, você não vai a lugar nenhum, ok? Então vamos ver o nosso quarto, né, medo básico. É o medo da perda do amor. Isso também é um medo muito cruel, porque muitas pessoas ele têm medo de perder o amor, tá? E por isso também travam. Por isso também travam, porque muitas vezes a pessoa amada não tem aquela mesma visão que você tem. E por ela não ter, ela não quer que você faça. E se você fizer, às vezes há um problema ali muito grave. Eu conheço pessoas que pararam de jogar futebol porque a esposa não gosta que ele jogasse futebol, não gostava que ele jogava futebol. Ele teve que parar de jogar futebol porque a esposa, se não parasse, ele ia se separar. Ela ia separar dele. Então é um medo muito cruel, medo da perda do amor. Então você também não pode ter medo. Se você quer investir em algo, se você tem vontade de investir em algo, não tenha medo. Converse com a pessoa amada, converse com ela e resolva a situação da melhor forma. E você não pode parar os seus projetos por causa do medo da perda do amor, ok? Esse é também um dos medos básicos, é o nosso quarto medo básico, tá? E outro medo básico também é medo de problema de saúde, tá? Esse medo também é muito cruel, porque a pessoa ele fica ali inércio, sem saber como fazer, porque ele botou na cabeça que está com uma doença, ele vai pegar uma doença, ele vai ficar doente, então ele fica com esse medo de problema de saúde e trava a vida dele totalmente, ok? Nós sabemos que muitas pessoas, eles, quando sabem que estão com uma doença grave, a morte é mais rápida, acontece a morte mais rápida do que o normal, porque ele descobriu o que estava acontecendo. Enquanto ele não descobria, ele estava bem, mas quando ele descobriu, ele passou a morrer mais rápido. Então esse medo de problema de saúde é muito grave, é perigoso também, entendeu? Coloca na sua cabeça, eu tenho saúde, eu vou melhorar, eu vou ficar bem, entendeu? Coloca na sua mente que esse medo de problema de saúde ele vai te travar em várias áreas. Então perca esse medo básico, tá? Que é problema de saúde, ok? E você terá muito sucesso, ok? Outro medo básico, o sexto medo básico, esse medo aqui é que todo mundo, a maioria das pessoas tem, né? O medo da morte. Quem não tem medo de morrer? Tem algumas pessoas que vão dizer, eu não tenho medo, mas a maioria das pessoas tem esse medo da morte, tá? A morte vai chegar para todo mundo, né? Não adianta você querer falar que não vai morrer, porque vai morrer sim, uma hora vai morrer. Agora não sei, nós não sabemos a hora e nem quando vamos morrer, mas vamos morrer. Entendeu? Alguns morrem mais novos, outros morrem mais velhos, mas todos vamos morrer. Então não é preciso ter medo, porque é uma coisa que vai acontecer, não tem para onde correr. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Na tua vida, na minha vida, todos vamos morrer. Então não preciso ter medo da morte. É você encarar que um dia você vai morrer e viver a sua vida normal. O dia que ela te chamar, o dia que chegar o seu dia de morrer, você vai morrer e pronto, acabou. Mas não é preciso ter medo da morte, ok? Porque o medo da morte muitas vezes te leva a várias situações, tá? Há várias situações que você fica com medo da morte e muitas vezes você fica pensando com quem vai ficar minha fortuna, com quem vai ficar minha casa, com quem vai ficar isso. Entendeu? Isso te faz a morte até mesmo se aproximar mais de você, com mais rapidez. Então não tenha medo da morte, tá? Isso vai acontecer com todos nós.
mas não tenha medo da morte, que esse medo pode travar você em vários aspectos, tá? Às vezes você está com uma idade meio avançada, você começa a pensar no medo da morte e você trava. Você talvez tinha muito para dar ainda, muito para oferecer, mas travou por causa do medo da morte, ok? Então esses são os 6 medos básicos que eu quis falar para você hoje, tá? Não tenha medo, é claro, como já disse, tem mais medos básicos por aí, tá? Que eu não vou citar aqui, mas eu queria citar esses 6 medos, tá? Que atrapalha muito empreendedores, empresários com esse medo. Esse medo ele trava as pessoas e é bom você entender que esses medos podem travar você também, ok? Meu nome é Ananias Santos, canal Mente Aberta. Dê um like aí para nós, assine o nosso canal. Saúde e sucesso para você.